Saudações alfa-sirianas a todos. Eu sou Rui Mendes, médico animósico, arconte-mor da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha, conector atemporal do grupo de sábios e guardador da psique humana e galáctica. Como vai, tudo bem? Espero que sim. Aqui estamos para mais um encontro, para ter uma conversa e um pouco de esclarecimento a respeito desse momento em que o nosso país e também o nosso planeta está vivendo, à medida em que vamos entrando no cinturão fotônico. As máscaras das nossas elites vão caindo, a verdade cada vez mais se revela através de contradições fortes e profundas, e por isso, quanto mais conhecimentos nós tivermos e buscarmos, tanto em níveis históricos quanto energéticos, vibratórios e intrafísicos, melhor será para nos posicionar em meio a toda essa anarquia que tem sido o Brasil principalmente, né? E hoje eu quero falar sobre diferentes temas. Vamos falar um pouco sobre a história do Brasil, vamos falar um pouco sobre as linhagens de famílias que estão lutando contra uma mentalidade republicana, contra uma mentalidade progressista e querem tentar manter o nosso país dentro de uma psicosfera, dentro de uma heliografia totalmente medieval e escravagista. Para começar hoje eu gostaria de ler aqui um trecho de um livro qual é o nome? História dos Infernos, de Jorge Minóis, História de los Infiernos. E que é no capítulo 9, ele fala sobre a teologia, doutrina do inferno escolástico. O inferno popular precede sempre ao inferno teológico, baseado na imaginação mais que na razão. Se desenvolveu junto com as visões das necessidades coletivas, sem importar-se muito com o dogma. Assimila elementos heteróclitos, tomados da mitologia, das crenças pagãs e do cristianismo. O inferno teológico avança de maneira muito mais cauta. Tem que contentar-se com os dados da revelação, que são muito escassos, e com o desenvolvimento do dogma, que é enormemente lento. Os teólogos depreciam os infernos populares, e quase nunca falam deles. São Tomás de Aquino declara simplesmente que tudo que se conta do inferno deve tomar-se em um sentido simbólico. Não obstante, a teologia não está feita por espíritos puros. Está intimamente unida aos demais campos da atividade intelectual, sobretudo à filosofia e ao direito. Ou seja, teologia, filosofia e direito parece que são coisas que não podem existir separados. As especulações escatológicas, as concepções da vida futura, dependem em grande medida dos conceitos filosóficos e do direito penal em vigor. Cada época examina os textos bíblicos à luz dos seus próprios valores. Os séculos 12 e 13 são séculos de dialética, com sua ânsia de precisão, de claridade, de distinção e demonstração. Ao mesmo tempo se fortalece o direito canônico, as obras de Pedro Lombardo e de Graciano. O estudo dos casos individuais se afirma e se perfecciona. Ao mesmo tempo, a justiça se converte em uma das preocupações essenciais da sociedade civil. É a prerrogativa essencial do senhor e, sobretudo, do rei, cujos agentes se imiscuem cada vez mais nos assuntos dos vassalos. A justiça eclesiástica, severamente criticada, conserva um certo número de casos reservados. Justiça do senhor, justiça do bispo, justiça do rei, cada um deles faz o possível para desviar até si mesmo os processos e cuidá-los. A justiça é onipresente, pronta e severa. As multas, as prisões, os patíbulos dos senhores e dos bispos e dos reis rivalizam em eficácia. Nessa atmosfera de competência, de competição, o direito se desenvolve enquanto os mexericos reais formam as faculdades de direito civil no século XIII. Tomam rapidamente a dianteira para contribuir ao renascimento da difusão do direito romano, o mais claro e preciso, os direitos locais. Ou seja, o direito nasce no século XIII justamente para cuidar dos interesses da monarquia. Agora bem, as faculdades de teologia, onde se elabora o inferno, e as de direito, onde se elabora a justiça humana, não carecem de relações. Com frequência, os clérigos estão graduados em dois direitos. Todos estão cada vez... com frequência, os clérigos estão graduados nos dois direitos, direito canônico e direito romano. Todos estão cada vez mais submetidos à influência do direito romano, que acentua a exigência de classificação e distinção. Ou seja, a gente deixa de ser coletivo e passa a ser indivíduo. Estas preocupações jurídicas influem, em sua vez, na concepção do inferno, sobretudo pela intervenção dos canonistas,
Graciano, em seu decreto composto até 1140, examina as condições de acesso ao inferno e ao paraíso e mantém as 4 categorias clássicas: os bons, os maus, os não completamente bons, os completamente maus. Pedro Lombardi, em seus 4 livros das sentenças, distingue diversos graus de maldade nos condenados e sugere diferentes penas. Sua obra, escrita até 1155, constitui já um autêntico progresso a respeito das obras de Hugo de Saint-Victor, canônigo parisiense, morto em 1141, muito indeciso ainda sobre as diferentes categorias e sobre a sorte reservada a cada uma delas, sobretudo no que atanye completamente bom e completamente mal. Ou seja, gente, esse trecho do livro que eu acabo de ler para vocês nos mostra que o direito nasce não necessariamente do interesse de defender a verdade. O direito é algo que está aí para garantir a execução das leis. Então é muito importante que as pessoas compreendam como, ao longo da história, as elites e as religiões criaram certos sistemas que são considerados legais. E o nazismo, o comunismo, o campo de concentração, tudo isso era legalizado, tudo isso fazia parte do sistema. Da mesma maneira que a maconha não é legalizada, e nem por isso isso é correto, entende? Porque gera todo um resultado. Então, quer dizer, a realidade que a gente está vivendo no Brasil hoje nada mais é do que a materialização do inferno mental criado pela cabeça, pela mente ou pela invocação dos seres da Idade Média. Se a gente voltar lá na história do Brasil, se vocês lembram das aulas de história na 5ª série, a gente vai encontrar as capitanias hereditárias. O que foram as capitanias hereditárias? O Brasil sempre foi um país visto como gerador de mão de obra e gerador de recursos. As elites, as monarquias que foram donas do nosso país nunca tiveram muitos bons olhos para eles. Justamente porque aqui, até 300 anos depois do descobrimento, não havia ouro. Então o interesse das nossas elites sempre esteve muito mais voltado para a América Hispânica. E nós éramos apenas uma fonte de recursos baseada mais ou menos em matérias-primas como pau-brasil, madeira, cana-de-açúcar e escravo. A questão é que, ao longo da modernização industrial, antes da modernização industrial, houve uma corrida justamente, porque as elites já sabiam que isso ia acontecer, que esse câmbio ia haver. Houve justamente uma corrida em busca de terras, e principalmente aqui nas Índias, que é essa área das Américas. E essas terras foram divididas basicamente entre portugueses e espanhóis. E no caso das terras portuguesas, que é o Brasil, e é uma extensão de terra enorme, para que não fossem perdidas e divididas, houve guerra com franceses, com ingleses, a coroa portuguesa criou as capitanias hereditárias, que era uma espécie de empresa colonial, um sistema político que fazia com que os donos daquelas terras herdassem, os filhos dos donos daquelas terras fossem herdando de pai para filho, ou seja, eram títulos intransferíveis que os reis de Portugal davam a certas famílias, e essas famílias passavam a ser as donas e prestar contas para esses reis a respeito, dando uma parte da riqueza gerada a cada ano. E dessa forma o nosso país foi, ou seja, apesar da República, apesar da Lei Áurea, apesar de todas as coisas que a história oficial nos mostra como forma de evolução, e não se deve negar que realmente as mesmas famílias que eram donas do Brasil na época das capitanias hereditárias foram evoluindo, principalmente nessas áreas do Norte e Nordeste. Então no Maranhão a gente tem a família Sarney, e vocês podem ver lá no blog depois um texto falando justamente sobre as linhagens reptilianas do Brasil. O Sarney no Maranhão, os Collor no Alagoas, bom, tem pelo Brasil todo, mas essas são uma das mais claves, justamente por quê? Porque houve uma reportagem da Folha, se não me engano, há uns meses atrás, há um ano atrás, não sei, onde eles foram visitar umas igrejas no Maranhão, e todos os membros da família Sarney
são pintados como santos da Igreja Católica, justamente porque religião é uma empresa. E esses santos que a gente adora hoje, né, tipo Santo Expedito, das causas impossíveis, Santa Rita de não sei o quê, tudo isso são pessoas, são famílias. Se você vai a Florença, se você vai a toda a Itália, né, você vai encontrar nas igrejas um montão de oferendas que as famílias faziam, justamente porque era a forma que essas famílias tinham de comprar o céu, de comprar a paz, né, porque não deve ser fácil entrar nessa empreitada louca de descobrir novas terras, de matar índio, etc e tal. Então foram sendo criadas algumas linhagens familiares responsáveis, digamos assim, pela organização da Matrix. No caso do estado de Minas, o Brasil foi governado, o que chamavam de política do café com leite, né? O Brasil foi governado pelas aristocracias mineiras e paulistanas durante muito tempo, na era do industrialismo. E no caso das aristocracias mineiras, eles eram ricos muito antes de São Paulo, porque São Paulo era um pouso de tropas, São Paulo era um lugar que as pessoas só vinham e passavam. Demorou para que São Paulo precisou do café para ser rico, né? E Minas sempre foi rico justamente por causa do leite, por causa do açúcar, por causa de uma série de coisas. Então, o que a gente está vendo na política do Brasil hoje também é uma guerra de egos absurdos, de pessoas que, graças a cartas de foral e outros documentos que vêm da época do Brasil Império, da época do Brasil Colônia, se sentem verdadeiramente donas dessa realidade 3D, independente de estar praticando justiça ou não, né? Então, claro, não só nesse canto do planeta, em todos os cantos do planeta onde houve guerra, onde houve revolução, o motivo era o mesmo, ou seja, eram as classes trabalhadoras e as classes obreiras exigindo mais dignidade, seja da burguesia, seja dos industriais, etc. E é dessa maneira que nossas almas vão sendo recicladas. Por quê? Porque são programações. As almas vivem em um estado comatoso de lucidez. E como se dá isso? Através do materialismo. Então, quando uma alma desencarna, muitas vezes ela não se dá conta justamente porque ela continua vibrando no materialismo, buscando fazer as mesmas coisas. E é muito fácil fazer com que convencer uma alma a reencarnar sem que ela perceba que ela está sendo reciclada, que ela está sendo usada, que ela está servindo de fonte de alimento. E claro, para que toda uma raça seja enganada, para que todo um planeta sirva de fonte de alimento, é preciso que algumas famílias dessa raça traiam essa raça. E é isso que as nossas elites fizeram de 10, 8 mil anos para cá. E isso está bastante plasmado na história do Brasil através de todos os anos de seca e miséria que o Norte e Nordeste passaram, justamente para que o conceito de Brasil americanizado, que a Rede Globo plasmou através de tudo que acontece em Rio, São Paulo, digamos assim, eclipsasse todo o resto do Brasil. Então, claro, foi preciso criar um governo de trabalhadores, foi preciso criar uma revolução que começou dentro das fábricas, foi preciso instruir as pessoas do sindicalismo, de maneira que todos esses pudessem ter autoestima. Então, assim, as pessoas às vezes me escrevem xingando porque eu tenho uma posição política clara em relação ao que eu acho que é melhor para o Brasil, né? Mas a grande verdade é que se você estuda história, você entende isso. Ou seja, vamos falar do Lula, vamos falar da Dilma. Independente da honestidade, independente da verdade que nós só sabemos através da imprensa, essas pessoas elas são grandes exemplos de autoestima para as pessoas pobres e carentes do nosso país, tá? Justamente porque eles vêm dessa realidade onde essas elites sempre zombaram. Então, assim, ter autoestima e ser certa pessoa, às vezes é impossível. E quando um camarada consegue fazer isso, ele realmente cria tudo isso que a gente está vendo hoje. Então é muito interessante perceber que o arquétipo que está por detrás da guerra que a gente está vivendo nessa realidade PT-PSDB é o mesmo que a gente viveu através do nazismo e comunismo. E é de uma profundidade super judeu-cristã, né? Então, assim, precisa de um Messias salvador da pátria, ao mesmo tempo precisa de uns vilões cínicos, culpados,
que as pessoas simplesmente não acreditam como eles são capazes, ladrões de merenda. E o que as pessoas não entendem é que quanto mais apegado a isso você fica, quanto mais você acredita que você tem que fazer alguma coisa pelo seu país, entende? Mais você gera abertura para ser controlado pelas frequências de realidades criadas por eles. Todas essas notícias, tudo que está passando no televisor, geram implantes etéreos que fazem com que as pessoas muitas vezes não percebam que elas estão se comportando de maneira automática. Elas simplesmente estão reagindo em função do implante disparado. E desde a perspectiva 4D, isso é muito comum. Nos registros acásticos é uma das coisas que a gente mais encontra, implantes etéreos e implantes físicos também, que não podem ser identificados de maneira física, porque são em níveis atômicos, são em níveis moleculares. Então, quer dizer, nós estamos materializados em uma realidade profundamente religiosa, que tenta nos manipular através de certos conceitos truculentos, como, por exemplo, ameaças, seja de prisão, seja de... enfim. Agora, é tão ridículo, por quê? Porque que forças são essas, né? Porque tudo isso vem desde uma perspectiva 4D. O que nós queremos que vocês entendam é que as mesmas forças, desde uma perspectiva astral, desde uma perspectiva 4D, que possibilitaram as grandes guerras na Europa, hoje estão no Brasil fazendo esse trabalho, entende? A questão é que isso vai ser um tiro na água, justamente porque as pessoas no Brasil hoje não são tão ignorantes e assustadas como eram na Europa daquela época da Primeira e Segunda Guerra. Mas as pessoas, muitas das pessoas que estão encarnadas no Brasil hoje, estiveram aqui, capitularam aqui ou simplesmente ganharam a guerra e depois reencarnaram em outros lugares. Então, o que os meus guias têm mostrado para mim é que Itália, Espanha e tudo o que aconteceu aqui, graças ao cristianismo, graças às guerras obreiras, graças à revolução operária, à opressão burguesa, entre outras coisas que aconteceu, essas coisas não acabaram. Na verdade, a vida das pessoas que passaram por isso acabou, mas essas almas reencarnam justamente num novo tabuleiro como São Paulo para poder se liberar de crenças. Justamente por quê? Porque o livre-arbítrio dela foi manipulado. E às vezes isso continua entre vidas. Então o camarada que realmente acredita que pena de morte... Isso eu queria muito falar para vocês, gente. Pena de morte é uma das coisas mais horríveis que tem. É muito melhor que um psicopata esteja encarnado e seja controlado em 3D do que você matar esse fulano e soltar ele em 4D e ali ele tem liberdade total para continuar assediando, para continuar obsessionando. Porque vocês têm que ter muito claro isso. A morte é só para o corpo físico. Do ponto de vista da realidade energética, vibratória, consciencial, ela não existe. E quem é delinquente aqui não deixa de ser delinquente lá porque simplesmente o corpo físico foi morto, entende? Então, vamos falar um pouquinho da evolução desse conceito governante, de governo aristocrático, de governo monárquico para governo republicano, né? Certas classes de profissões surgem com a vinda do governo republicano e uma dessas classes são os magistrados. E cara, é muito louco porque o meu pai é juiz. Não sei se ele é desembargador, se ele é juiz, a gente não se fala há 16 anos. Mas ele era, ou seja, ele era promotor de justiça, ele seguiu toda uma carreira dentro do direito. Então é algo que eu convivi, é algo que eu tenho propriedade para falar a respeito, justamente porque tenho pessoas na minha família que são juízes, são políticos e se comportam dessa maneira aristocrática, se comportam dessa maneira autoritária, fora da lei, capitão hereditário, como a gente vê que este juiz, que eu não lembro o nome dele, Moro, está se comportando, né? Então, o que vocês têm que entender, e quem consegue fazer leitura energética, quando vê esse cara dando entrevista, esse cara tá com o cu na mão, ele tá com muito medo, justamente porque ele não tem escolha. Você tem que compreender que o que está acontecendo no Brasil é uma cabala de magia negra, tentando se apoderar do nosso sistema, como sempre se apoderaram de todos os sistemas em todos os governos, principalmente da América Latina e de países subdesenvolvidos. A questão é que agora nós estamos no cinturão fotônico, agora nós estamos recebendo ajuda de fora,
E realmente tudo isso que está acontecendo foi orquestrado para que as pessoas tenham possibilidade de escolher o que elas realmente querem para elas. E aí, a questão de ter juízes como herói sendo promovidos por uma rede de televisão que tem interesses claros em acabar com a governabilidade desse governo justamente porque a empresa deve 600 milhões de reais em impostos, ou seja, essa gente não paga imposto, essa gente sempre viveu como nababo, essa gente, o meu pai era psicopata total, ele passava um carro da rota e ele chamava meus meninos, entende? Eu lembro quando eu tomei um soco uma vez que quebrei o maxilar, no dia seguinte ele me mandou com não sei quantos camburão para ficar dando rolê na 24 de maio para achar os punk que tinha dado a porrada em mim. Então, a mentalidade, ou seja, todas essas pessoas que fazem, que estão no poder judiciário, que preenchem as encarnações das pessoas que vão trabalhar na magistratura, todas são almas recicladas de seres psicopatas que têm uma longa ficha criminal kármica de trapaça, de mentira, de morte, de tráfico de influência, entre outras coisas, entende? Porque os regressivos nesse aspecto evoluíram muito. Eles já não precisam fazer as carnificinas de sempre. Hoje em dia tudo é de uma maneira burocrática. E é dessa forma que um governo que nem o de São Paulo consegue, por exemplo, fechar todas as escolas, entende? Justamente por quê? Porque todas as pessoas ricas ou a elite dominante da sociedade está controlada pelas mesmas sociedades secretas, eles frequentam os mesmos clubes, eles jantam nos mesmos lugares. Então, quer dizer, esse juiz ele vai numa reunião de um partido e diz que ele é partidário. Então, assim, tudo isso está acontecendo, os Illuminati estão fazendo isso justamente para que as pessoas percebam o nível de ridículo dos nossos aristocratas. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. Por quê? Porque esses caras estão sacrificando os filhos deles para Baal há gerações e gerações. De maneira que eles sempre tiveram tudo do bom e do melhor. Eles sempre viram o sistema funcionar dessa maneira satânica que sempre funcionou. E claro, eles estão entrando em contato com tudo isso de uma maneira tão intensa que eles não têm condições de encarar, eles não podem perdoar a si mesmo. É muito difícil. Então o que eles estão fazendo? Eles estão projetando esses valores no governo socialista, no Partido dos Trabalhadores, que não que não deve ser visto como um exemplo de bem-aventurança, mas que deixa muito claro a postura humana diante da postura narcisista reptiliana que a gente vê nessa galera oligarca, nessa galera que não se importa em ser ídolo, em ser feliz, rodeado de miséria. Então tudo isso está sendo exposto para que as pessoas elejam, para que as pessoas percebam, e é disso que se trata o arrebatamento bíblico, é disso que se trata separar o joio do trigo, como falou Jesus numa das suas parábolas, né? Então o que é separar o joio do trigo? O joio seria a parte má, a parte que não pode ser consumida. E hoje a gente está vendo essas pessoas na rua querendo defender direitos absurdos, pessoas com cartazes querendo de volta as suas empregadas. Então, claro, essas pessoas, elas, do ponto de vista álmico, do ponto de vista mental e emocional, elas vivem em reinos de obscuridade tremendo. E é por isso mesmo que elas foram postas nas, digamos, varandas privilegiadas da pirâmide social. Porque se elas não estivessem ali, com certeza elas delinquiriam de maneira muito mais medieval, como eles estão mostrando ser. Então, da mesma maneira que seres medievais, feudais, tem na figura do padre, na figura do bispo, o seu herói, os seres que evoluíram, as almas que evoluíram desde uma perspectiva medieval feudal para uma perspectiva burguesa e industrialista, eles têm como herói magistrados. E é curioso que o nome magistrado vem de magista, que é mágico, que é alguém que faz magia. E para isso vocês teriam que entender o que são as leis. Por quê? Porque, como a gente viu aqui no livro agora há pouco, o direito é uma invenção da teologia e da filosofia, que transforma em códigos canônicos, direito romano, lei comum e lei marítima, tudo aquilo o que nós somos desde uma perspectiva 3D.
E claro, eles cancelam a nossa realidade 4D para poder fazer valer isso aqui. E para isso eles criaram a ciência oficial. Então, por que um juiz tem poder ante um cidadão? Por que um advogado tem que defender um cidadão e um cidadão não pode se defender sozinho? Por que um promotor que promove uma acusação, teoricamente para defender a sociedade, ou um procurador que também faz o seu trabalho, enfim, porque todos estão controlados pela mesma força. Todos estão controlados pelas forças que criaram o direito desde uma perspectiva espiritual e intelectual, mas que não tinham intenção de proteger ou defender a raça humana. Porque você é uma nota promissória das nossas elites para o mundo do direito. Se você reparar nos seus documentos, todas as suas contas de luz e de água, os documentos do banco, a certidão de nascimento, são escritas com letras garrafais maiúsculas. Justamente porque, para diferenciar o ser que você é e transformá-lo em uma corporação. Portanto, quando você tem uma certidão de nascimento, aquilo não é uma prova de que você existe. Aquilo é apenas uma nota promissória que você assina a partir do momento em que nasce, garantindo para a Matrix que você vai produzir e gerar rendas através de impostos. É isso o que fazem conosco através da transformação da lei comum natural promulgada pelos direitos dos homens, entre outras leis, tanto em níveis 3D quanto 4D, leis cósmicas, e transformam isso em leis marítimas justamente para poder comerciar, para poder barganhar com os nossos corpos físicos, inclusive se outorgando o direito de nos privar, de privar esses corpos físicos de liberdade, caso nós não colaboremos com as leis ou com os impostos. A própria palavra já diz, é algo imposto. E esse sistema está acabando, e esse sistema está acabando desde uma perspectiva heliográfica, desde uma perspectiva estrutural. E claro, aqueles que são marionetes de forças obscuras, na maioria das vezes nem sabem que estas forças obscuras existem. Então, para mim é um prazer enorme ver a classe de magistrados do nosso país exposta a uma situação de ridículo, justamente porque eu fui uma das pessoas que mais sofri na pele como filho de juiz, vendo esse camarada se comportar como um ditador dentro da minha própria casa, e bate na mulher, e não sei o que. É um perfil, gente, não é nem culpa do indivíduo que está ali encarnado. Ele recebe aquela programação existencial e conta com aquilo, tanto que quando essas pessoas escutam essas informações todas, elas riem. Por quê? Porque elas pensam que todo mundo quer chegar naquele lugar onde elas estão. Elas não têm, então, o Gilmar Mendes, esse juiz, e toda a classe judiciária se comporta dessa maneira, são almas recicladas de grandes cortes onde psicopatas e religiosos sacrificavam crianças, entre outros tipos de atividades que as nossas elites sempre mantiveram e que agora está vindo à tona, agora eles estão sendo processados pelo Tribunal de Haia. E claro, é uma questão de tempo todas essas notícias chegarem, né? Então, perceba como, no caso do nosso país, as pessoas são facilmente manipuladas por heróis e monstros. Então, a figura do monstro está projetada na pessoa do Lula de maneira que uma camada privilegiada da população não se dá conta do próprio ridículo. A ponto, eles acreditam que todo o país está contra o cara, e a gente já viu que não é assim. Então, isso se dá através de informações que estão plasmadas na programação existencial da pessoa, implantes etéreos que são disparados através da programação da TV e faz com que a pessoa fique ali metralhando, fora PT, fora Dilma, nossa bandeira não será vermelha. Eles não estão nem aí para a verdade ou para o debate político. É curioso, porque eu tenho discutido muito no Facebook, e uma das coisas que eu reparo é que essas pessoas elas querem ter a opinião delas respeitada. E se você debate, se você discorda, elas se sentem insultadas. E aí elas dizem, mesmo que você não insulte, mesmo que você seja educado, elas falam que você está insultando, te bloqueiam, não querem. Então o que está acontecendo? Essas pessoas estão tendo o livre-arbítrio delas manipuladas por espectros de consciências medievais e arcaicos,
que tem total interesse em continuar manipulando. Por quê? Porque dentro do cinturão fotônico, esses espectros de consciências medievais que nos vampirizam ainda, não podem existir. Entende? Porque eles só podem existir em frequências ultravioletas, eles não podem existir em frequências fotônicas. Então o que eles fazem? Eles vão manipulando essas almas, e a gente está falando de grandes coletivos, a gente está falando da classe social de um país inteiro. Entende? Do mesmo jeito que a Gaviões da Fiel, todas essas grandes torcidas organizadas, são as almas recicladas dos celtas e dos povos bárbaros e de todos aqueles caras que precisavam de uma guerra ou de uma ordem para continuar existindo. Agora eles têm uma bola, 11 malucos correndo atrás para colocá-la num retângulo, e esse é o sentido da vida deles. Então, por aí você vê o nível de consciência própria que nós temos é o que nos garante um ingresso de subida, seja em um nível evolutivo espiral cósmico, seja em um nível evolutivo piramidal social. Porque as duas coisas estão trabalhando juntas de maneira pluridimensional. É muito importante que vocês entendam isso. Então, através de certas informações, as pessoas passam a vibrar através do medo. Todas as informações da Bíblia, todas as informações do Velho Testamento, são informações que estão sendo usadas para fazer com que essa extrema-direita, a tradição família e propriedade, agora a maçonaria também no Brasil está lutando contra o governo dos socialistas, o que vai ser um rebosteio, como sai lá no Facebook, explicar para os historiadores terem de explicar isso no futuro, né? Justamente por quê? Porque as sociedades anônimas ou secretas que antes tinham um ideal de igualdade, liberdade, fraternidade, agora, graças à ignorância do povo, graças à total ausência de conhecimento histórico do povo, se juntam ao movimento golpista que trai mais de 6.000 anos, desde Irã Abif até os dias de hoje. Esse cara deve estar rodando na tumba justamente porque ele vê os maçons do Brasil apoiarem um golpe de Estado de quinta categoria, feito por seres regressivos, religiosos, reptilianos, traficantes de droga, manipuladores de pessoas simples e puras e por vezes singelas da raça humana, que acreditam de verdade que o dízimo é uma forma de comprar indulgências, entre outras coisas, né? Então, quer dizer, por que essas pessoas fazem isso? Porque as almas delas foram recicladas com conceitos como o arrebatamento. O que é o arrebatamento? Em castelhano eles chamam de rapto. Eles dizem, ou seja, esse conceito de que Jesus vai voltar e vai separar o joio do trigo, e somente aqueles que forem justos e tiverem seguido a palavra de Deus vão habitar com ele na eternidade, a morte vai acabar, etc e tal. Então, quer dizer, o arrebatamento nada mais é do que os códigos galácticos daquilo que hoje a gente conhece como Blue Beam. O que é o Blue Beam? O Blue Beam é a agenda que as nossas elites têm para criar um evento de proporções extraterrestres na Terra, com holografia, com Jesus aparecendo ao mesmo tempo em diferentes lugares, e dessa forma ativar essa memória celular que nós temos, que é medieval, que é arcaica e que reciclaram a nossa alma, e encontrar sentido em uma forma de existência pautada por livros que foram escritos por magos negros babilônicos, entre outros tipos de seres que criaram o cristianismo. Então, quer dizer, estamos aí num grande jogo onde seres trabalhadores, idealistas, progressistas e racionais, e que são a grande maioria, estão tentando lutar contra a sua parte, porque todos somos um. Ou seja, o Aécio e o Lula nada mais são do que os dois lados de uma mesma moeda, né? Lutando contra essa outra mentalidade patrimonialista, mentirosa, mandona, racista. E claro, todos nós possivelmente já tivemos encarnações e reencarnações, tanto num lado como no outro da jogada. E como a gente sabe, a cada 10.000 anos no cinturão fotônico a gente tem a oportunidade de mudar, de livrar-se das casas galácticas que por vezes cativaram, por vezes escravizaram as nossas almas. Então é muito importante que vocês percebam vocês nessa história. Qual é o seu nível de reciclagem álmica? E isso vem através da percepção do próprio medo. Então, assim, essas pessoas que têm muito medo possivelmente têm o seu corpo emocional ainda lá na era medieval.
Entende? Que é a psique bíblica. Então, assim, qualquer coisa que aconteça na vida da pessoa, que remeta a alguma história que está ali naquele livro, ela já acha que Deus está falando com ela e, na verdade, tem um alien rindo da sua cara. Então, quem não conseguir se emancipar da mente religiosa, da mente feudal, da mente monarquista, da mente dependente, da mente piramidal, não vai conseguir habitar, gente, o cinturão fotônico. Vai ficar prisioneiro de diferentes casas reais galácticas que são donas de rebanhos de almas, da mesma maneira que nós podemos ser donos de rebanhos de bois, vacas e porcos. E aí surge uma doença matrixiana da nova era, muito interessante, que os guias chamam de patrurrena, que é a parimigração transgeracional das almas humanas recicladas e reencarnadas. O que vocês devem entender é que quem manda no nosso planeta, quem manda na nossa galáxia é o livre-arbítrio. E algumas leis de ordem cósmica, como lei de sintonia, lei da atração, lei de ação e reação. E vocês têm, quanto mais vocês meditam, mais vocês entram em contato com essas leis, mais vocês entram em contato com essas realidades, de maneira a se livrar dessa psique bíblica, ou judia, ou islâmica, para quem está lá na Arábia ou aqui na Europa, de forma a liberar o seu corpo emocional dessas estruturas de realidade a ponto de ser você mesmo. Se você não consegue, como eu estou vendo que um monte de gente não está conseguindo, ser si mesmo, né? Então eles continuam verbalizando mentiras, escondendo tristezas, não resolvendo nada, porque o medo dessas pessoas e a incapacidade de crer é muito grande. E lembrem-se que crer é o primeiro passo para quem não tem conhecimento. Todas as pessoas que veem os meus vídeos e decidem comprar os meus serviços é porque acreditaram naquilo que escutaram aqui. Logo ela vai conhecer. Depois de conhecer, ela tem que crer, conhecer, julgar. Por quê? Porque sim. Porque sim não é resposta, tá bom. E depois de julgar, a gente tem que cobrar. Agora, claro, se você não tem crença, se você não tem conhecimento, você não vai poder nem julgar nem cobrar. Por isso que é muito importante, se você não sabe em que nível evolutivo você está, ame, perdoe e confie. E o que a gente tem visto no Brasil de hoje, principalmente através da mídia, é uma tentativa de encolerizar a nação. É uma tentativa de deixar todas as pessoas num nível de raiva, onde elas não acreditem em nada de bom, onde elas não acreditem que a verdade ou a justiça pode se manifestar através do PT, pode se manifestar através do PSDB, ela vai onde ela tiver oportunidade. Entende? E essas pessoas encolerizadas são justamente cemitérios de oportunidade para que a verdade vibre, para que a luz vibre. E essas pessoas já não conseguem mais reencarnar em realidades controladas por códigos fotônicos, entende? Elas vão precisar de raios ultravioletas. E isso vai fazer com que elas criem uma realidade paralela à nossa, justamente para continuar existindo, depurar todos esses karmas. E quem sabe em 10 mil anos a gente se encontre. A questão é que elas estão sendo manipuladas, porque muitas delas não sabem o que estão fazendo. Muitas delas pensam que estão defendendo, acreditam que estão defendendo o seu país, acreditam que estão defendendo sua nação. Por quê? Porque foi isso que eles fizeram quando a alma deles fez isso há 60 anos atrás, há 80 anos atrás, há 10 mil anos atrás. E caramba, é complicado. Vocês precisam meditar exatamente para perceber isso. Como as nossas almas foram recicladas, em que ponto dessa reciclagem nós estamos e o que é preciso fazer para se livrar disso. Por quê? Porque todas essas pessoas que defendem o juiz Moro, que mentem a respeito de uma série de coisas, elas são um coletivo de seres medievais com uma mentalidade profundamente cortesana, com uma mentalidade profundamente monarquista. Então, assim, tudo que elas estão vomitando, tudo que elas estão tentando convencer os pobres para fazer, são coisas que estão gravadas dentro delas, não são os interesses delas. Por quê? Porque elas não têm consciência própria. E é esse o grande problema da classe média alta, ou seja, o grande abismo entre a elite e a base da pirâmide. Por quê? Porque a base da pirâmide sempre vai existir. A ponta da pirâmide só pode existir se a base da pirâmide aceitar fazer um contrato álmico para ser a base da pirâmide. Então, assim, se você é pobre, se você tem limitações, não se preocupa. Basta correr atrás. Corre atrás, pense em algo que você gosta,
e comece a fazer. E aí você vai ver que vai surgir a oportunidade de fazer dinheiro com ele mais hora ou menos hora. O problema é que você fica desesperado. O problema é que você acha que tem a obrigação de fazer as coisas em 30 dias, porque afinal de contas você tem que pagar contas. Então essa mentalidade escravagista é o que tem que acabar. E o Lula fez isso, cara. O PT fez isso. Entende? Transformar um bando de pessoas que estavam almicamente programadas para ser mendigos em trabalhadores, em consumidores. E claro, essa parte radical da Opus Dei, do patrimonialismo, dos jesuítas, eles não perdoam isso. Entende? Então assim, a própria elite está super dividida, porque existe a parte da elite, ou seja, aí a gente vai voltar lá para Enki e Enlil, né? Os filhos de Anu, que é Yahvé, que é justamente um deles é guerreiro e acha que nós somos escravos e temos que servir os deuses, o outro acha que nós somos feitos à imagem e semelhança deles e temos que evoluir a ponto de atingir o que eles chamam opus magnum, né? O Homo Divinus. Homo erectus, Homo sapiens, Homo Divinus. Agora, claro, as raças reptilianas e regressivas criaram o que nós conhecemos como Homo evolutis, que é justamente o que em São Paulo está super evoluído, né? Outro dia eu fui numa pizzaria em São Paulo, o cozinheiro tinha máscara, parecia um ninja branco, não podia tocar comida, tinha luva de cirurgia, e isso é loucura. Isso é paranoia, justamente por quê? Porque a comida, a cozinha é alquimia pura, é o nosso contato com o alimento que faz com que ele se transforme em sabor, em sensação. Então você tirar o elemento humano, você ter nojo de que o cozinheiro toque na sua comida, que é uma doença que foi criada justamente por raças regressivas, ou seja, a medicina da serpente, né? Primeiro eles enfermam para depois vender a cura. Então vocês têm que perceber tudo isso, gente. Vocês têm que perceber o trabalho de magia negra por detrás da realidade dos magistrados. Vocês têm que perceber o trabalho de magia branca por detrás das religiões e o de magia negra também. Vocês têm que perceber como cada sociedade secreta joga um jogo diferente em meio a diferentes agendas. E vocês têm que começar a transferir essa mentalidade religiosa vitimista que faz com que vocês sejam felizes acumulando dinheiro, gastando. Por quê? Porque é isso que faz a gente ter autoestima. Poder pagar pelas coisas, receber o preço que a gente cobra por aquilo que a gente vende, é fundamental para que nós possamos ter a autoestima necessária para fazer esse processo de transcendência ao longo de uma vida ou ao longo de várias. E poxa, quando a gente vê um camarada que nem o Lula, com uma biografia que ele teve, cobrar $200 mil por palestra, gente, é muito lindo, é muito bonito, porque esse cara não sei, é curioso, porque antes eu não acreditava, né? Eu pensava que todo mundo para chegar lá em cima tinha que roubar, não tem jeito, mas com as evidências que a gente está vivendo hoje, eu queria fazer uma declaração. E quero exigir o respeito de todas as pessoas, porque o que eu percebo é isso, as pessoas boas no Brasil, as pessoas que gostam do Lula, ou as pessoas que são petistas, elas não se assumem, né? Elas respeitam o patrimonialista, elas respeitam, então assim, não tem ofensa nenhuma em ser petralha, não tem ofensa nenhuma em definir um lado da guerra e vestir a cor dele. Justamente por quê? Porque a verdade hoje no cinturão fotônico se manifesta através das duas estruturas. Se a gente vê os sociais-democratas e os patrimonialistas e os oligarcas defendendo o ponto de vista deles, a gente vê que eles acreditam nesse ponto de vista. A questão é que hoje a gente tem tanta informação e as mentiras deles ao longo da linha do tempo está tão divulgada que não existe mais como eles nos superarem através dessas mentiras. Por quê? Porque nós superamos eles em números que vão de 100 para 1. Então a grande verdade é que eles estão fazendo esse número de circo como uma forma de despedida. Por quê? Porque eles vão embora no arrebatamento, eles não têm padrão vibratório energético para habitar o cinturão fotônico. E o que possivelmente deve acontecer no final dessa história toda, o grande golpe de mestre que eu considero que Grupo de Sábios e as sociedades benéficas envolvidas na parte 4D dessa realidade realizaram a prisão de um juiz ou de vários, porque a sociedade jurídica tem que se manifestar de maneira a mostrar que eles são republicanos e que não são medievais. Então eu acredito que vem coisa boa por aí, esse juiz não vai ficar impune da maneira como o PSDB fica impune. Então o juiz vai pagar o pato do PSDB e claro, isso vai gerar revolta. E claro, a Rede Globo e parece que outras emissoras devem 600, 1 bilhão, não sei, de impostos. Essa gente nunca pagou imposto, e isso de não pagar imposto é
é uma mentalidade justamente feudal, né? Porque se o imposto é justo, se o Estado promove as benfeitorias que nós necessitamos, né, saúde e tal, não sei o que, é justo que se pague imposto. Ainda que tudo isso seja discutível, também existe a teoria de que, ou a verdade de que bens que a natureza nos proporciona abundantemente não têm que ser pagos, né? Então, o que governos como os trabalhadores ou os progressistas nos permitem é justamente trazer essa discussão para os meios da família, para os meios políticos, e não deixar que alguns poucos privilegiados resolvam tudo para todo mundo. Então não tem mais jeito. A gente tem que escolher um lado para poder se preservar da contaminação daquilo que a gente não quer para nós mesmos. Então esses dois perfis, Lula, o trabalhador, o operário, que conquista o mundo e é querido por todos, e o playboyzinho, herdeiro, cheirador, que todo mundo sabe que faz merda, mas esconde porque afinal de contas ele é o filho do rei. Esses dois arquétipos foram criados justamente para que as almas sejam fichadas. Vocês têm que ter isso muito claro. As almas de vocês nesse momento estão sendo fichadas através das escolhas que vocês fazem em níveis energéticos, em níveis vibratórios, em níveis mentais psíquicos. E quanto mais as pessoas mentem para defender interesses próprios, mais elas vão ser parte de coletivos de almas regressivos. Da mesma forma, quanto mais nós tentamos praticar a verdade e a honestidade, ainda vendo que é inevitável corromper-se numa realidade como a nossa, mas nós vamos criar as condições necessárias para estar em contato com o nosso eu superior, com nossos guias e amparadores extrafísicos, e criar uma realidade própria, aonde 1000 caiam à sua direita, 20.000 à sua esquerda, e tu não serás atingido. Percebe que através das parábolas bíblicas nós podemos também compreender a quântica. Por quê? Porque todas essas informações que estão nos livros sagrados foram tiradas das informações que jazem na nossa memória celular. E é por isso que a Matrix trabalha para que você fique agitado. O tempo inteiro agitado, seja pagando conta, seja os seus conceitos de diversão, os seus conceitos de nutrição, todos eles são lentas formas de suicídio, justamente para que você jamais perceba que a morte não existe, que o tempo não existe. Bom, gente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, gostaria de agradecer todas as pessoas que têm cada vez mais procurado serviços de aura, assistência universal de realimento anímico psíquico. Gostaria de agradecer os meus críticos também, as pessoas que têm entrado no Facebook para me ofender, para discutir, por falta de coragem para gastar dinheiro com terapias. Vocês se prontificam a ser inimigos muitas vezes. Cuidado com o karma, hein, gente? Mas é isso, eu gostaria de agradecer a todos e desejar boa sorte nesse tabuleiro. Busquem ser indivíduos, evitem as coletivizações desnecessárias, busquem a verdade, deixem de ser papagaios de piratas, repetidores, mentirosos, busquem perceber tudo de ruim. Se você não gosta do Lula, busca perceber tudo de ruim que tem no Lula em você, porque pode ter certeza, tá aí. E o mesmo passa com que se você não gosta do Aécio, se você busca perceber o que você não aceita em você e que está projetando nele, porque é exatamente isso que a realidade 3D nos proporciona. Ser filtro e ser espelho. Tudo aquilo que você encontra no outro é algo que está muitas vezes adormecido em você e que você se recusa a despertar para tratar, cuidar e sanar. E é por isso que a Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha está aqui ajudando as pessoas, seja através desses vídeos, seja através dos nossos serviços. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos os amigos. Boa sorte. Namastê.